Fala. Tem a aula aí, né? Uma aula. É para discutir alguns conceitos, que eu vejo muitas pessoas utilizando termos inadequados, e pelo menos no nosso grupinho, para o pessoal saber os termos, o que significa, Sim. O que representa. Lembrando, se você usa a linguagem do inimigo, você já está derrotado. Se você não pode falar certas palavras, você já está derrotado. Né? O George Orwell, na obra dele, definiu a novilíngua. Né? Então, você cria uma língua que você impede a pessoa de pensar ou se expressar, porque acabaram as palavras. Você tem que usar certos jargões e certas palavras. Existe também um filósofo aí mais estruturado, que é o Wittgenstein, austríaco, que ele fala justamente disso. As palavras, a linguagem, ela determina o pensamento. Por isso que você, inclusive, tem algumas línguas que geram uma maior quantidade de filósofos. Outros idiomas geram outras características. A estruturação do idioma determina como a pessoa consegue pensar e estruturar o raciocínio. Aquelas palavras gigantescas alemãs aparentemente facilitam a expressão de raciocínios mais complexos. Abrão, mas tenta me explicar muito bem. Tem uma palavra em português que não tem em outros idiomas. Saudade. Não é eu estou sentindo falta, né? I'm missing you, I missed you. Não é isso. É saudade. É uma palavra que você não é difícil de você traduzir totalmente a palavra. Existem certas palavras que você, ou no inglês, você vê a forma de pensar é muito mais quebrada e estruturada. Ela se estrutura de uma outra forma, até mais simples. O inglês é uma língua mais simplória do que o português, que é mais rebuscado. Então, cada um tem conceito de duplo pensar. É a novilíngua, né? É a novilíngua, que está em 1984. O Leonardo aqui está mencionando. Então, gente, é isso. A gente não pode se deixar levar por jargões de esquerda, tem que saber o que eles... O exemplo máximo é o seguinte: conseguiram desmascarar que o comunismo é uma desgraça. É uma desgraça, o comunismo é uma peste demoníaca. O comunismo matou centenas de milhões de pessoas. Já matou centenas de milhões de pessoas. É uma coisa do demônio. Maravilha, conseguiu desmascarar. O que eles fizeram? Mudou o termo. Eles não se apresentam mais como comunista. Comunista queima o filme, eu sou comunista. Queima o filme. Como eles se apresentam hoje? Progressista. Eu sou um progressista. Progresso é ruim ou é bom? Hein, Elvis? É bom, né? Em termos gerais, é bom, né, pô? Progresso é bom. Como você fala um socialista que mete a mão na iniciativa privada, cria estatal, aumenta imposto, no final gera inflação, bagunça, caos, corrupção, Estado grande, uma droga. Como eles se apresentam? Desenvolvimentista. Desenvolvimento é bom ou é ruim? Desenvolver. É bom. É bom, pô. Então, você não pode usar esses jargões. Você é um estatista, você é um socialista, você quer aumentar imposto, aumentar corrupção, porque vai aumentar imposto, tamanho do Estado. Tem que falar isso, tem que usar os termos adequados. Não pode falar, você é um desenvolvimentista, você é lindo. Pô, tá louco, meu? Não pode chamar o cara do jeito que ele quer ser chamado. Tem que ser chamado pelo que ele é. Comuna, que gera morte, assassinato, estupro, tudo que tem de ruim. Nacionalista, pô, nação, é bom nacionalismo, não é bom nacionalismo. O que é o nacionalismo? É totalitarismo. É um totalitarismo daquele grupo de indivíduos, não é a favor de você ter poder. Então, eu queria que vocês tomassem cuidado com as palavras. Se você pegar
É óbvio, quem foi que... Tem alguns pensadores que criaram alguns pilares na discussão e mudaram o eixo. Então, por exemplo, capitalismo. Pô, eu não defendo o capitalismo, eu defendo o capitalismo. Então, você é a favor do grande capital? Você é a favor... Não, cara, eu sou a favor do mercado livre. Eu sou a favor do que o padeiro compita, entre em competição feroz com outro padeiro para ver qual dos dois vai vender o melhor pãozinho mais quentinho perto da minha casa. Livre mercado. Capitalismo, eu não defendo a JBS, eu não defendo que o capital tenha predominância sobre o trabalho. O mercado de trabalho e o mercado de capital, cara, tem que ser livres. E eles disputem entre si, e isso gera bem-estar, gera crescimento, gera desenvolvimento. Essa é teoria econômica e eu provo com números isso. Eu não, isso já foi feito, tá? Isso é teoria econômica, não tem, é com equações, matemática você prova isso, tá? Então não se dê. Quem criou o termo capitalista, não sei se foi o Karl Marx, mas quem difundiu e hoje é usado para dizer nós somos capitalistas, foi o Karl Marx, pô. Então você está usando o termo do inimigo, cara, para se definir. Eu não quero que o Bill Gates ganhe dinheiro, eu quero que o Bill Gates fique pobre. Eu não quero que os caras da JBS fiquem mais ricos. Eu quero que eles percam o monopólio deles e tenham que competir com um monte de gente. Eu quero uma economia livre, que tenha competição para ver qual produto mais barato melhor vai ser oferecido para mim. É isso. Não se deixem usar. Um dos pensadores que causou um grande ponto foi o Rousseau, na França. Geralmente coisa ruim vem muito. Eu gosto muito do vinho francês, culinário, mas tem o que vem de coisa ruim da França, de ideia ruim, né? Ideia errada. O Rousseau, ele espalhou essa ideia que a sociedade que corrompe o homem. O homem é bom. Existe o bom selvagem. O homem na natureza ele é bom. É a sociedade que o corrompe. Então, o ser humano é bom. É uma força exterior que corrompe o ser humano. Então, a conclusão, precisa ter alguém que crie uma sociedade, controle a sociedade para permitir que esse homem bom continue bom. Esse homem não tem livre-arbítrio para escolher entre o errado e o certo. Esse homem não é um adulto, é uma criança. E eu, como sábio, vou tutelá-lo. É a base do totalitarismo. Isso é base do totalitarismo. Perfeito? Então, o Rousseau, quando ele falou bom selvagem, não, senhor. Tem índio desgraçado, tem índio que não presta, tem índio bom. Gente é gente. Existem culturas piores que outras. Isso eu concordo. Tem cultura pré-colombiana que arrancava o coração das pessoas e jogava num poço. Você vai lá para a Península de Yucatán, são acho que 20 mil esqueletos de pessoas que eles sacrificavam. Então, veja, tem culturas piores e melhores. A cultura ocidental tem defeitos, tem muitos defeitos. Que eu saiba, até hoje, é a melhor que tem. Me prove que eu estou errado. Tem problema? Muito problema. Mas um dos pilares dela é, que está na Bíblia, o livre-arbítrio. Você é responsável pelas suas escolhas. São as suas escolhas que vão te condenar ou vão te salvar. Você é uma pessoa que está feita à imagem e semelhança do Criador, isso é, todos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro, todo mundo foi feito à imagem e semelhança do Criador. O que vai nos diferenciar serão as nossas escolhas, como valor como indivíduo. Tem um monte de pilantra aí que ficou mais rico do que eu roubando joia. Roubando joia. Um monte de pilantra ficou mais rico do que eu roubando joia. Meu dinheiro eu ganhei e não tem uma mácula, uma acusação. E tem gente que, pô, eu conheci ao longo da minha vida que não ganhou dinheiro. Eu já contei a história aqui do Zé Guarda, José Crisóstomo. O cara estava no hospital do SUS com a cabeça toda amassada, eu fui visitá-lo. Era o segurança do Votorantim. Para ver se ele estava bem. Eu fui ver se ele estava bem. Conheci ele, enfim. Ele estava no trem, veio um maluco e jogou ele dentro da linha do trem, empurrou ele, bateu a cabeça no trilho, afundou a cabeça, quebrou, quase morreu. Aí tinha, dividindo o quarto no SUS, lá em Osasco, no SUS de Osasco. Hospital bom, mas o SUS de Osasco. Ele estava dividindo o quarto, chegou a quentinha, com um chato, o cara, um chato, que estava
melhor que ele. Os dois estavam mal, mas um estava melhor que o outro. Chegou a quentinha, o Zé Guarda abriu a quentinha dele e tinha lá a mistura, tinha carne, arroz, bife, tinha uma mistura, a quentinha que vem do SUS. E o outro começou a reclamar que a comida era pouca, que não sei o que lá, papá. O Zé Guarda cortou, recebeu a mesma quentinha, cortou metade do bife dele, deu para ele e falou, bicho, come aí, acho que você está com mais fome do que eu, pode comer. O cara, ele tem menos dinheiro do que eu, mas naquele momento ele era um homem superior a mim, eu jamais teria feito isso, porque o cara era um chato. Naquele momento eu preferia ter jogado fora do que ter dado para ele, para aquele chato. O Zé Guarda foi superior a mim naquele momento. O Bill Gates, eu considero uma pessoa muito má, tem muito mais dinheiro do que eu. Então, dinheiro, voto, né? O Lula teve mais voto do que eu, Barrabás teve mais voto que Jesus. Tá? Então, veja, as suas escolhas que você está fazendo aqui, se você está escutando aqui e concorda com a linha de pensamento, as suas escolhas determinam o quão bom ou mal você é. Não estou falando se vai ser mais rico ou mais pobre. Como ser humano, o quanto você vale. Eu nasci pequeno, eu sou limitado intelectualmente, mas eu sou um homem superior a você. Como caráter, como postura, como valor. É possível. É isso que eu defendo, é nisso que eu acredito. E isso depende das suas escolhas. Livre-arbítrio. Base da cultura ocidental. Base. E ela volta e meia tentam destruir como? Falando, não, você é bonzinho, você fez o mal, você fez essa coisa ruim, porque a sociedade capitalista malvadona fez você fazer isso de errado. Eu fui levado. Coronel Cid, eu fui obedecer ordens. Eu não sou culpado. Entendeu? Isso é a antítese da cultura ocidental. Então, uma coisa importante da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Deixa a fraternidade de lado. Igualdade é necessariamente o oposto de liberdade. Eu vou tentar... Vou mudar aqui. Pô, como assim, Abrão? Imagina o seguinte, você quer ter liberdade para... se você for para a Coreia do Norte, todo mundo tem o cabelo cortado igual. Você não pode ter, eu quero deixar o cabelo mais comprido, porque eu sou homem, eu quero usar um rabo de cavalo. Não pode. Todos são iguais. Eu quero botar meu filho para ter educação em casa. Não pode, todos são iguais. Você não tem liberdade para fazer as escolhas. Todo mundo vai ter o mesmo patrimônio, a mesma casa, vai ter o mesmo carro, tudo igual para todo mundo. Eu não vou ter liberdade para fazer as minhas escolhas. Quem vai escolher por mim vai ser uma pessoa, um sábio que busca uma sociedade boa para o homem ser bom. Evidentemente que dá muito ruim. A União Soviética é um show de horror. Total. Bom selvagem, livre-arbítrio, igualdade, liberdade, fraternidade, tudo isso é bobagem. Outra coisa que é importante ter muito cuidado é com essas palavras que parecem bonitas. Geralmente significam o oposto. Entendeu? Então, por exemplo, como chama a Groenlândia em inglês? Você sabe aí, Elvis? Não sei, cara. Não sei. Greenland. Você sabe o que significa Greenland? Não. A terra verde. É a terra onde tem muita coisa verde. Você acha que na Groenlândia tem muita coisa verde? Não, cara. Não é só gelo. Neve. Por que os vikings, quando voltaram da Groenlândia, falaram que era Greenland? Porque senão não ia ninguém com eles, cara. Então chegava um cara lá, que era um líder tribal, que teve que fugir da Noruega, da Suécia, porque matou, sei lá o quê, foi para a Islândia. Chegou na Islândia, fez de novo bobagem, foi expulso, foi para a Groenlândia. Aí ele voltava ou para a Noruega ou para a Islândia para tentar convencer alguns colonos a irem junto para ele com a Groenlândia, para não ficar sozinho lá. Como é que você convence a pessoa? Vamos voltar lá para o inferno de gelo? Você é louco. Vamos voltar para o deserto branco? Ninguém iria, né? Vamos voltar para a Terra Verde. Como
Como você convence um bando de escravos a atravessarem um deserto e irem para Israel? A gente vai para a terra do leite e do mel. A única coisa que não tinha lá era leite e mel, pô. Chegou lá, era só encrenca, meu. Entendeu? Então, cara, não tem. Quer ver outra? Esses malucos vikings continuaram, foram para as Américas. Eles descobriram quem os primeiros europeus que chegaram às Américas foram os vikings. Como eles chamaram ali na costa, hoje é Canadá, né? Chegaram lá no Canadá. Como eles chamaram essa terra nova que eles descobriram, Vinland, a terra do vinho. Você acha que crescia uva lá? Para ir para lá, cara, você tem que convencer as pessoas. Como você faz isso, meu? Você inventa um nome bonito. Então, comunismo. O que é comunismo? Eu sou do campo progressista. Pô, cara, a última coisa que tem ali é progresso. Campo libertário. Pô, a última coisa que tem em um grupo que defende a igualdade, que uma pessoa não tem o livre-arbítrio, é liberdade, cara. Campo libertário. Não é liberdade nunca, cara. O cara que fala assim, não, o cara tem que ser morto porque ele é assassino, tal, não sei o que lá. Mas ele, quando era pequeno, não ganhou presente de Natal. Tudo bem, cara. Problema dele. Ele foi estuprado. Coitado dele, maravilha. Entre no processo, tal. Talvez não dê uma pena de morte, mas, enfim. Você sempre é. O dia que você não for senhor das suas ações, o dia que você fala assim, eu não tenho mais livre-arbítrio, você não tem mais liberdade, você deixou de ser um ser humano, cara. E aí vem uma coisa que é importante as pessoas terem em mente. Esquerda e direita. Isso é uma discussão que eu queria ter algum tempo. Esquerda e direita. Quando começou isso? Eu vou voltar aqui antes de desenhar. Esquerda e direita, essa divisão começou na Revolução Francesa, aonde você tinha um anfiteatro. Né? Esse anfiteatro, sabe, tem os degraus, o pessoal sente. Já foi um anfiteatro aí, Elvis, fazer um show, uma peça de teatro? Não, nesses lugares não. Geralmente é um semicírculo, ou é um tablado. Geralmente tem aulas, classes, que você tem assim degraus e tablado. O pessoal do fundo fica mais alto do que o pessoal está na primeira fileira para se caber. O cinema. Cinema costuma ser assim, em anfiteatro. Já foi num cinema que é inclinado? Você vai chegando perto da tela, é mais baixo, e no alto é mais alto? Bacana. Perfeito. Legal. Então, é um cinema, tá? Anfiteatro, é um cinema. Onde o pessoal lá do fundo fica mais alto que o pessoal que está mais embaixo. A Assembleia Francesa, durante a Revolução, naquela época do tumulto, a Revolução Francesa tinha um congresso. E o congresso era em anfiteatro. O pessoal que queria derrubar o rei contra quem estava no poder sentava lá no fundo. Era a turma do fundão, no alto, na montanha. O pessoal que queria defender o governo ficava na frente. Então, o presidente da Câmara, ele senta lá na frente. Né? O presidente da Câmara, quando vai o ministro, alguém vai lá conversar, quem vai estar lá na frente é a autoridade, quem representa o governo, quem representa quem está no governo, quem está na chefia, quem está mandando. E aí, o pessoal que era governista, quem era a favor do rei, quem era a favor, ficava na frente, mais embaixo, na planície, chama planície. E geralmente eles ficavam à direita, à droite, como diria em francês. Enquanto que quem era contra, a favor, revolução, vamos quebrar tudo, vamos mudar, sentava na montanha à gauche, la montanha à gauche, à esquerda. E aí surgiu esse termo. Originalmente, então, esquerda é quem é contra o sistema e direita é quem é a favor do sistema. Tecnicamente, hoje, nós aqui nessa conversa, somos de esquerda. Ou você é a favor de manter a República de Deodoro, ou você está satisfeito com os degenerais, ou você gosta do Congresso Nacional e da justiça brasileira. Se você concorda com essa minha visão, que a República de Deodoro não representa os interesses da minha família, nem da sua família, nem da família das pessoas que têm os mesmos valores que as nossas, você é um cara que, em tese, na Revolução Francesa, sentaria à esquerda. A direita é quem quer manter.
Mas, enfim, isso é um preciosismo. Hoje em dia, a esquerda, para mim, é uma outra definição. Eu vou desenhar agora. Bruno, você então é a favor de uma ruptura? Sou, lógico. Eu sou a favor de romper com a República de Deodoro, dentro da lei, cumprindo os contratos, seguindo o devido processo legal. Não é um ato de voluntarismo chegar lá e faz todo o processo. Isso de ter recompensa para quem devolver, conseguir pegar o dinheiro de quem roubou e devolver para o setor público ou para uma empresa, é uma revolução. Muda. A reforma da Previdência não foi a revolução que eu e o Arthur estávamos propondo, que seria dar incentivo tributário para todo mundo e não só para o rico, mas teria sido uma revolução. Então, eu e o Arthur somos, tecnicamente, revolucionários, mas dentro da lei. Quero ter uma revolução, quero mudar o Brasil, não quero manter o Brasil do jeito que está. Acho uma droga a atual situação que o Brasil está. Literalmente uma droga. Mas hoje, o que acontece? Para mim, a definição de esquerda e direita, então você tem aqui, né? Na verdade, não tem nenhum eixo, é só direita e esquerda. Aqui é totalitário, aqui é indivíduo, aqui é livre-arbítrio, livre-arbítrio, aqui todo mundo é bonzinho, foi alguém que fez mal para você ser mal. Então, a gente precisa ter um sábio, um grupo de sábios, que vai dizer para você, seu animal, o que fazer para a gente ter uma sociedade boa, onde todo mundo possa viver em harmonia e bem. Totalitário. O indivíduo é uma engrenagem. Ele obedece. Não é nem um indivíduo. É uma engrenagem. É peça. Existe um objetivo maior, seja ter uma raça pura, o paraíso comunista na Terra, a plena felicidade que nós, sábios, vamos fazer com que todo mundo viva nessa harmonia maravilhosa. Ou aqui do outro lado é cada um com seus problemas. A única coisa que eu quero é ficar livre. Arcar com as minhas escolhas e usufruir delas. Fiquei rico. Propriedade privada. Trabalhei. Não gastei. É meu. É minha vida. Meu sangue. Nesse campo daqui, extremo, comunismo. Um pouco mais... Tem um pouco mais de liberdade. Socialismo. Social-democrata. Tem um pouquinho mais. E desse campo daqui, conservador. E eu tenho que falar isso. Mais à direita, isso é com mais liberdade ainda, isso é bicho. Faz o que você quiser, nada a ver. É o liberal. Tá? Em tese, ele é até mais à direita, na minha forma, na minha definição aqui. Porque o conservador ele ainda está preso a uma dinâmica mais forte familiar, de valores culturais que são passados. Ele não tem uma liberdade tão grande quanto o liberal, mas cada um com seu meu zero, não tem nenhum. Não... Cai fora. O conservador tem um pouco mais de ingerência na vida do indivíduo. Tá? Mas, para mim, os dois, eles estão na direita, enquanto esse grupo daqui vai para a esquerda totalitária. O indivíduo aqui tem pouco valor. O que importa é a meta que o sábio vai fazer, né? Que o cara que está no topo vai querer jogar. Aonde está o nazismo? Nazismo era, por exemplo, fascismo, nazismo, ele surge de comunistas, como, por exemplo, o Mussolini era comunista, e ele percebe na Primeira Guerra, ele foi lutar na Primeira Guerra, assim como Hitler foi lutar na Primeira Guerra, que os soldados, apesar deles serem todos trabalhadores, não eram os milionários que foram para as... Também foi gente rica lutar na Primeira Guerra, não foi só trabalhar, mas a imensa maioria das pessoas que estavam trabalhando, estavam lutando ali nas trincheiras da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi uma guerra de trincheira. Do ponto de vista do soldado, foi até pior que a Primeira Guerra, não da população, mas para o soldado, a Primeira Guerra teve país que, se eu não me engano,
A França, com certeza, morreu mais na Primeira Guerra do que na Segunda. A Inglaterra, soldado, acho que também morreu muito mais soldado na Primeira do que na Segunda. Então, para o soldado, a Primeira Guerra foi horrorosa. Aí o que acontece? Os socialistas achavam que quando eles se rebelassem, tal, um trabalhador não ia atirar no outro, eles iam se unir, né? Proletários do mundo, univos, né? De pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Por isso que até o conceito comunismo é uma revolução global. Só que eles perceberam que não, você tem vínculos culturais muito fortes que passam, e o francês que está no grupo dos franceses, o alemão está no grupo dos alemães, o italiano está no grupo dos italianos, e aí cada um vai tentar se defender. Né? Existe um vínculo nacional forte, um vínculo de nação, que é uma nação conjunto de famílias que tem os mesmos valores e os mesmos objetivos. Então, hoje, o Brasil ele é uma nação que está começando a se dividir. A gente fala o mesmo idioma, come a mesma coisa, tal, mas os nossos objetivos começam a se dividir. Pode ser que se juntem de novo, sim. Os Estados Unidos era uma nação e teve uma guerra civil porque o Sul queria se separar do Norte. Voltando aqui. Nação, socialismo. Naquela nação vai ser tudo igual. Lembra? Igualdade é o oposto de liberdade. Para essa nação, todos os indivíduos na nação fazem parte de uma grande engrenagem que vai buscar o melhor para aquela nação. E essa nação vai ter um paraíso na Terra e vai ser maravilhosa. É uma nação, entre aspas, de igualdade, uma nação que foi montada isso daí por comunistas, socialistas, é um nacional-socialismo. Nacional-socialismo, o nome é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido nazista. O nazismo é nacionalismo e socialismo. Nazista. Ah, mas é uma definição, uma palavra. Arbeiter. Trabalhador. Partido dos trabalhadores. O nazismo, ele se parece muito mais com socialismo e comunismo, não pelo linguajar, é porque é socialista, não é isso. É porque ele é totalitário. O indivíduo não tem livre-arbítrio. Existe um objetivo maior, que é a raça, o sangue, o Führer, ein Führer, ein Volk, ein Land, ein Führer, ein Volk. Sei lá como é que eles falavam. Mas eles têm um objetivo maior, não é? O caso do conservador, que você, como indivíduo, feito à imagem e semelhança de Deus, tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. E essas suas escolhas vão determinar o grau de felicidade que você vai ter. Você pode ser mais feliz ou menos feliz, de acordo com as suas escolhas. Mas tem sorte, lógico que tem sorte. O cara nasceu com defeito, o cara caiu um raio na cabeça, lógico que tem sorte. Mas você vai ser mais feliz com um raio na cabeça, ou tendo perdido a perna, ou menos feliz, de acordo com as suas escolhas. Eu escolhi ser um amargurado. O Zé Guarda ficou com um corte, ficou com um buraco na cabeça. E as duas pernas que ele quebrou, arrebentou as pernas. Ele não conseguia ficar mais em pé direito. Continuou sendo um cara não amargurado. Uma escolha que ele fez, ou sei lá, nasceu com essa dádiva. Conservador. Mas nós ainda temos algumas restrições, graus de liberdade menores do que o liberal. O liberal, voa. Só que quando um liberal é confrontado com uma cultura exógena, como o que está acontecendo agora na Europa, ele é mais facilmente dominado. É muito mais fácil você entrar num país totalmente liberal e começar a queimar a igreja, passar a mão no bumbum da mulherada, fazer as loucuras, né? Num país liberal do que num país conservador. O conservador fala, não, bicho, aqui não, cara. Não, senhor, não aceito. Volta para o buraco de onde você saiu, cai fora, vai para a cadeia. O conservador, ele não permite o mesmo grau de liberdade que um liberal permite. Então, assim, essa era uma definição que eu queria deixar claro para vocês. Por isso que o nazismo
eu coloco o nazismo aqui, o nacionalismo, parece uma palavra bonita também, nação, nossas famílias, tal. Nacionalismo é um projeto totalitário. Positivismo, um projeto totalitário. Tem um projeto totalitário alternativo que seria a anarquia. Um dos grandes pensadores do movimento anarquista é o Bakunin. O Bakunin não gostava do Karl Marx, falava alhos e bugalhos do Karl Marx, falava, isso nunca vai dar certo, porque a hora que você cria a ditadura, eu estou falando os termos, então você sai da União Soviética e cria a ditadura do poder. Você sai do Império Russo, em 1917, e cria o quê? A ditadura do proletariado. Ele falou, a hora que você criar isso, para depois da ditadura do proletariado, você vai educando o bom selvagem, chega no socialismo, e o comunismo é quando você não precisa mais nada. O Estado, todo mundo faz o que tem que ser feito, todo mundo consome o que quer, e não tem mais disputa, não tem mais briga, não tem mais Estado. Chegamos ao paraíso. O comunismo é tipo o objetivo final. Você não vive no comunismo. Você diz, chegamos ao paraíso. É como Azteca, né? Os astecas, eles não eram astecas. Astecas é o paraíso deles. Eles eram mexicas, né? Mas voltando. Então, o Bakunin falava, isso aqui nunca vai dar certo, porque a hora que você tem a ditadura do proletariado, a hora que você cria o Estado que vai buscar o comunismo, os líderes vão se apropriar dos meios de produção, eles vão ser os novos ricos, os novos donos de tudo. E eles vão concentrar riqueza, bem-estar e vão tungar todo o resto, com menos graus de liberdade. Você não vai nem poder protestar como você protestava no passado, que é o que o George Orwell, que era anarquista, descreveu na obra dele, na Revolução dos Bichos. E também está descrito num outro livro maravilhoso, que é a Homenagem à Catalunha. George Orwell, ele tinha, a origem dele era de esquerda, sempre foi de esquerda. Socialista com certas dúvidas quanto ao comunismo. As primeiras obras dele, ele descrevia como era, ele vivia como um mendigo, ele passava um ano como mendigo, nas ruas de Paris, nas ruas de França, em Paris, em Londres, pela Inglaterra, limpando, lavando louça, o cara realmente... E ele escrevia depois como foi essa vida dele. Quando tem a Guerra Civil Espanhola, em 1936, ele vai lutar contra o Franco. Mas ele não vai lutar com os comunistas, ele se alista no exército, no movimento anarquista que ficava ali na Catalunha, em Barcelona. E o que acontece? Você tem os republicanos, que eram comunistas, recebiam dinheiro do Stalin. Você tinha Franco, que era fascista, nacionalista, contra os comunistas, que recebia dinheiro da Alemanha nazista. Por isso que a Guerra Civil Espanhola é uma guerra de teste, onde você testa os equipamentos e as armas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. Ali você testa muita coisa. Como está acontecendo agora na Ucrânia. Eu vou repetir. A guerra da Ucrânia é uma guerra teste. Bruno, você está achando que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Não sei se vai ter ou não vai ter. Acho que não. Mas eles estão testando uma série de equipamentos e técnicas. Drones. Inclusive estão descobrindo que muita coisa que eles imaginavam não funciona. A guerra hoje, mesmo com a tecnologia dos drones, das roupas que você utiliza, está utilizando roupa que não pega mais. Porque hoje o pessoal põe os óculos que detectam o calor, então o soldado vai atacar à noite e você dá um tiro no cara que está vendo o cara, com os óculos de visão noturna. Tem roupa já que bloqueia o calor. Então, estão testando um monte de coisa e descobriram agora que é uma guerra de trincheira de novo. Voltamos para uma guerra de trincheira. Estou dando toda essa volta para falar do Bakunin. George Orwell era um anarquista. Por quê? Porque ele prezava muito a liberdade. A liberdade é fundamental para o George Orwell. E ele vai lutar na Catalunha contra o Franco. Então tinha ali na Catalunha, ali em volta de Barcelona, você tinha os anarquistas e no miolo, Madrid, parte norte, você tinha os comunistas
E quem vai para cima dos anarquistas, os dois lutando contra o Franco, só que lá pelas tantas, como você tinha mais liberdade, mais, enfim, os comunistas vão para cima dos anarquistas e matam os líderes anarquistas e tomam a Catalunha e vira comunista. E por isso que o George Orwell descreve na obra dele, 1984, e no Animals Farm, exatamente o que é o comunismo, o socialismo, o stalinismo. Ele sai de lá, ele leva um tiro no pescoço por uma questão de muita sorte, um milagre. Eu acredito que foi um milagre. Ele não morreu. Ficou com um problema na fala. Então, quando você escutar ele falando, tem vídeos dele falando, tem uma vozinha assim toda sequela do tiro que ele levou no pescoço. Volta para a Inglaterra e escreve. Mas ele continuou sendo uma pessoa monástica, uma pessoa que era contra bens materiais, preocupado com o indivíduo, com as pessoas. Era uma pessoa especial, eu acho. George Orwell era uma pessoa especial. Tem um livro dele que ele escreve várias coisas, né? Ele fala muito da cultura inglesa do pub, e ele gostaria de ter... Quem nunca foi para a Inglaterra, eu nem sei se ainda tem pubs de verdade na Inglaterra. Quando eu fui as primeiras vezes na Inglaterra, ainda tinha muito pub, né? E para entender por que tem o pub, é por causa do clima também. Você entra, você está andando naquele frio, na chuva, tal, você entra, dá uma esquentada, toma alguma coisa e continua a sua jornada. É um ambiente coletivo, né? Tá aquecido, é uma sala, as pessoas não tinham dinheiro para esquentar as casas, enfim. E ele descreve o pub que ele gostaria de ter, onde você vai comprar sua cerveja, onde você vai, você leva para casa a cerveja. Cerveja faz parte da alimentação, fazia, não sei como é que é hoje. Você come alguma coisa. E ele descreve o pub dos sonhos dele, onde teria um pátio para crianças, você poderia pegar cerveja, se eu não me engano, é o reflexo da lua na água. O nome do pub dele, poético, é muito bacana. Eu gosto muito do George Orwell, a obra dele. Voltando. Então, George Orwell, ele era anarquista. O anarquista preza a liberdade. O único experimento que eu acho que teve, de fato, anarquista no mundo foi ali na Catalunha por um período muito curto de tempo. Deu certo? Óbvio que não vai dar certo. Eu acho que o ser humano é intrinsecamente bom e ruim. Temos dentro de nós o mal e o bem. O que funciona é economia de mercado, e tem que ter leis, tem que ter governo. Um governo que é para o povo, pelo povo e do povo, não? E não um governo da República de Deodoro. E o Bakunin descrevia exatamente isso. Então, uma coisa que eu tenho dificuldade de colocar nesse gráfico, que seria os anarquistas. Eu acho que eles estariam aqui, né? Mas não existe, cara, não funciona. Liberal, existe o movimento liberal clássico inglês, não é o liberal americano. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles pegaram uma coisa que soa bem, capturaram, deturparam. Então, liberal aqui nos Estados Unidos é socialista. Na Inglaterra, não. Liberal é liberal. Tá? Anarquista, eu acho que estaria também aqui à direita, mas não são representativos. É um movimento etéreo, um movimento ficcional. É uma utopia. Na minha opinião, uma utopia, o anarquismo. Então é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. E aí, tudo bem? É isso aí. Só uma observação. O Edmund Burke era do Partido Liberal, né? Do britânico. Sim, você teve... Na Inglaterra, os liberais, por exemplo, eles eram... Tem várias histórias, né? O liberalismo, ele prevê o quê? Todo mundo tem que sair do mesmo patamar. Todo mundo sai do mesmo patamar. E aí, ao longo da sua vida, você junta dinheiro e se resolve. Então, ele tem a meritocracia mais estabelecida. O indivíduo, o valor do indivíduo é mais importante do que o da família dele. Lembra? Está mais à direita. Na minha concepção, posso estar falando, você tem um direito total, óbvio, de discordar. Você é um homem livre, livre-arbítrio. Então, por exemplo, o que acontece? No liberalismo, eles são contra a herança. Zero herança. Por quê? Todo mundo sai igual, aí você ficou bilionário. Beleza, você
Agora, o teu filho tem que começar igual que nem o filho do peão, porque são indivíduos. O conservador tem família. O conceito da família é mais importante, entendeu? Então, os Estados Unidos sofreu muita influência liberal. Meritocracia, o indivíduo. Tanto é que você tem essa coisa da cultura de doar o patrimônio todo no final da vida. Meu filho eu vou deixar o suficiente para ele, depois ele se vira. O rico, né? O cara que é classe média não tem opção, né? Então é isso. O inglês, o liberalismo inglês chegou a ser considerado, chegou a ser banido, chegou a ser, na Inglaterra, chegou a ser taxado como ilegal. Eu não lembro que ano que foi, por essa questão da herança. Porque a Inglaterra é uma sociedade mais conservadora do que a americana. Beleza? É isso aí. Eu aconselho o pessoal também a ler as Reflexões da Revolução Francesa, né? Acho que é o livro do Burke lá, que ele faz aquelas reflexões para quem que é uma visão diferente do que a gente aprende na faculdade, né? Quem faz humanas aí nunca ouvi falar de Edmund Burke, você tem que pesquisar depois, mas é um livro bacana também para você, entendeu? Que a visão dele é a visão dele diante do que ele estava vendo, né? Aí na Revolução Francesa, né? Ele era britânico, mas ele estava enxergando todo aquele movimento ali, aquele choque que estava tendo ali. Ele traz umas reflexões bacanas. Sim, ele é considerado o pai do conservadorismo, né? Fala você. Ele é considerado, né, um dos pioneiros, se é o pai do conservadorismo. Alguns falam que ele era o pai do conservadorismo, porque ele um dos pilares, um dos pensadores do conservadorismo. Isso, sim. Algumas bases foi ele que iniciou ali. Então é bacana ler esses caras que estavam ali. E a visão deles, né, diante daquele movimento que ficou famoso no mundo inteiro, né, de liberdade, fraternidade. Veja, o conservador existe. O conceito do conservador existe desde sempre. Os Tories são conservadores desde sempre, muito antes do Edmund Burke. Sim. Muito antes. Então, Tory existe desde sempre na Inglaterra. Antes em outros países do mundo, o conceito do conservador também existe desde sempre. Mas ele talvez tenha esquematizado melhor. Ele talvez eu acho que daria para dizer, ele foi um dos que mais esquematizaram e formataram o que seria hoje uma definição do que é um conservador. Primeiro que conservadorismo, o Tory, ele foi... Veja, tinha conservador aqui no Brasil. Tinha conservador no Brasil. Se apresentava como conservador antes de Edmund Burke. Então, acho que ele conseguiu esquematizar de uma forma que difundiu mais o que é o conservadorismo, algumas ideias. Que é o que a gente está tentando discutir aqui. O que a gente está fazendo isso é tentar definir o manifesto conservador, que é o que a gente está trabalhando. Eu já não estou pondo a mão nele, já tenho uns 8, 9 meses. Vocês aí que estão me escutando, vocês pegaram, estão levando adiante. Tem um grupo grande de pessoas trabalhando, desenvolvendo, e vão escrever, e vai sair esse manifesto com uma pleiade de pessoas trabalhando nele. Então, é exatamente isso. O que a gente está fazendo? A gente está definindo o que é o nosso grupo, o que nós somos. Esse que é o manifesto conservador. Pode ser um grupo grande, pode ser um grupo pequeno, mas essa é a nossa cara. Então, o Edmund Burke ele conseguiu fazer isso. Mas já tinha conservador, até se apresentava como tal no Brasil, em Portugal, na Inglaterra. O liberalismo chegou a ser considerado revolucionário. Agora esqueci quem passou aqui, ANCAP, não sei o que, ela falou que o Marx se inspirou em algumas ideias. Lógico que se inspirou. Veja, as pessoas, elas são porosas, elas não são fechadas. Muitas coisas que eu falo aqui, como eu li muito a obra do Marx, infelizmente, mas eu li. Ele me acaba, eu tenho todos os conceitos para discutir com qualquer um. Tanto é que quando vem a esquerdinha discutir comigo, eles ficam tudo sem os dentes no chão, discutir conceito. Nunca apareceu. Geralmente acontece antes das entrevistas, antes de conversar. Teve um lá que veio me perguntar, eu esqueci, um
um que de vez em quando aparece no Galãs Feios, que foi da Jovem Pan um tempo. Ele veio me perguntar, você não concorda com o marxismo por quê? Daí eu falo, olha, porque o steady state não vai ser alcançado, porque existe conceito de revolução, não existe conceito de revolução tecnológica, então isso, blá, blá, blá. Comecei a discutir, né, mais valia bobagem, comecei a apresentar falhas na teoria marxista mesmo. Então você sofre influências. Às vezes eu uso jargões, termos, ou estruturo o raciocínio com base em ideias marxistas. Às vezes eu estruturo o pensamento com base em ideias da Revolução Francesa, que é glamourizada, é muito glamourizada no Brasil. A Revolução Francesa foi uma carnificina. Vamos fazer uma ruptura, Elvis? Os ingleses fizeram uma mega ruptura. Sim. Eles chegaram para o rei e falaram, bicho, você não tem poder absoluto, você não pode entrar na minha casa à noite, você não pode entrar na minha casa à noite, você não pode me prender. Estamos falando, século XIII, cara. Me corrija aí, se alguém souber, eu acho que é século XIII, cara. Ó, a pessoa não pode ser presa sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa. Você não pode entrar na casa dela, a casa dela é o palácio dela, é o castelo dela. Não precisa ser dela, ele está alugando, enquanto estiver pagando, você não entra na casa, é dele. Bicho, o rei tem poderes limitados, isso foi feito numa revolução com pouco sangue. Os ingleses fizeram algumas revoluções nesse sentido com relativamente pouco sangue, muito menos do que os franceses. A Revolução Americana também foi uma revolução. Rompeu com a Inglaterra e, em termos relativos, teve muito menos sangue do que na França. Então, assim, Magna Carta, obrigado. O Arthur aí, eu acho que está... Que ano que foi, Arthur? Magna Carta. Daqui a pouco o Arthur coloca aí. A Magna Carta, uma revolução. Então, gente... eu sou a favor de mudanças estruturais, rupturas. A Magna Carta, acho que é 1215, eu acho, né? Magna Carta? Acho que é 1215, eu acho. Hein? Não, século XIII. Século XIII. Obrigado. Obrigado, Elvis. O Elvis também é cultura, 1215. Pô, sabia o ano certinho. 1215. Eu lembrei das primeiras aulas aqui. Então, gente, o que acontece? Eu sou a favor de revoluções que sigam um processo legal. Né? Óbvio, o Brasil toma droga, vamos mudar lá. Não, vamos ficar como está porque eu sou conservador, que nem aquele maluco daquele milico lá que eu fui debater. Você não pode ser contra porque você é conservador. Não, tá tudo errado, tem que mudar, cara. O exército é uma droga. Do jeito que tá, uma vergonha. Muda. Um monte de general sendo acusado de coisa errada, de roubo. Isso é uma vergonha. Total. General prestando continência para uma potência estrangeira que está transformando o Brasil para uma colônia, China. Está errado. Partido Comunista Chinês, o cara prestando continência, saudando, falando que não existe futuro do Brasil que não esteja alinhado com a China. Eu não quero um general desse. Óbvio. Mas então, como você vai desobedecer a ordem instituída? Eu sou homem livre. Eu nunca mandaria um filho meu para uma guerra para lutar sob as ordens do general Ramos, do general Heleno, do general Braga Neto. Nunca! Seu filho vai ser usado como bucha de canhão. Não vai ser para defender as nossas famílias que ele vai morrer. A gente vai ver coisas ainda muito piores que vão aparecer envolvendo generais. Ok. Ah, mas Abraão é obrigado. Então você é um desertor. Não sei o que lá. O meu vínculo é com a verdade. Eu seria um desertor da Alemanha nazista? Seria. Lógico que eu seria. Ah, mas você é judeu, você não tem... Como um nazista, eu sou judeu, metade judeu, mesmo que geneticamente, quando fiz o meu DNA, não deu, né? Mas sim, tá bom, mas mesmo que eu não fosse, eu não lutaria do lado do Hitler. Não, por quê? Porque é um demônio. Eu não lutaria com o Stalin, porque é um demônio. Mas você é obrigado, você é um desertor. Eu vou tentar escapar desse inferno. Eu não lutaria sob as ordens do presidente Lula. Não. Não mandaria o meu filho para a guerra para defender o presidente Lula. Não.
Eu acho que é uma pessoa que seria capaz até de vender o Brasil por dinheiro. Esses generais, eu acho que alguns deles poderiam até vender o Brasil por dinheiro, a troco de relógio. Poderia. Talvez, não estou acusando, hein? Mas eu desconfio deles. Acho que eu falei disso. Chega, né? Falei tudo.